Nesse screencast, nós iremos apresentar e demonstrar os conceitos básicos do Uniface. O Uniface é um ambiente altamente produtivo para se desenvolver, integrar, implementar e rodar aplicações componentizadas e independentes de plataforma, não importando se a aplicação é cliente-servidor ou aplicação de internet rica. A produtividade do ambiente de desenvolvimento do Uniface se deve a muitas razões. Ele utiliza um paradigma de desenvolvimento dirigido por modelo. A definição da estrutura de dados, o comportamento padrão da aplicação e a lógica de negócio são colocados no modelo e mantidos no repositório central. Essas definições são subsequentemente herdadas pelos componentes, aumentando a rapidez na construção dos mesmos e facilitando a manutenção de aplicações. Templates são objetos de desenvolvimento que possibilitam a reusabilidade e a herança de propriedades e código. Templates melhoram o nível de produtividade e impõem consistência, especialmente num time de desenvolvedores, e também aumenta a facilidade de se manter aplicações, porque o código só precisa ser modificado uma vez em um lugar. Recursos que são comuns em toda a aplicação, como menus, mensagens, imagens, podem ser definidos como objetos globais e mantidos dentro de bibliotecas, promovendo novamente reusabilidade. O processamento no Uniface é dirigido por eventos. Componentes interagem uns com os outros baseado no fato de que certos eventos ocorram. Quando um usuário efetua uma ação no Uniface, parte do código é processado e, por sua vez, isso gera uma série de eventos por toda a aplicação. O processamento dirigido por evento faz com que seja possível desenvolver programas pequenos, modulares, fáceis de se manter e reusar. A poderosa linguagem de quarta geração do Uniface foi desenvolvida para reduzir o esforço e custo de desenvolvimento de aplicações. Combinada com processamento dirigido por evento, esta linguagem habilita a construção de aplicações complexas e críticas para o negócio em menos da metade do tempo que levaria para se desenvolver a mesma aplicação em .NET ou Java. O Uniface habilita a criação de aplicações em camadas múltiplas através do uso de componentes específicos de apresentação, lógica e acesso de dados. Os componentes do Uniface se comunicam uns com os outros através de assinaturas, mas do mesmo modo os componentes Uniface podem fazer call-in e call-out a várias outras tecnologias, incluindo Mainframe, Web Services, COM, Java e outras. Isso habilita a criação de aplicações compostas e arquitetura orientada a serviços, e permite que o Uniface seja usado em sistemas complexos que mantêm dados corporativos e processos de negócios críticos. As aplicações de Uniface são independentes de infraestrutura, o que significa que elas podem rodar em várias combinações de sistemas operacionais e bancos de dados, incluindo aparelhos móveis, sem a necessidade de se recompilar os objetos de runtime. O Uniface é um ambiente altamente escalável. Um processo multitarefa chamado uRouter gerencia Uniface Servers, que são processos compartilhados responsáveis pelo acesso de recursos remotos ou execução de componentes remotos. O Uniface uRouter é responsável por iniciar e parar Uniface Servers, fazer o balanceamento de carga destes e lidar com mensagens entre os processos. Vamos agora iniciar um ambiente de desenvolvimento de Uniface e ver como podemos combinar esses elementos para rapidamente criar uma aplicação multicamada para manter clientes e seus endereços. Com base para a aplicação que eu vou construir, eu já tenho 3 modelos de dados com várias tabelas ou entidades em cada um deles, como cliente, endereços, etc. Aqui podemos definir as propriedades das entidades com uma estratégia de locking ou modificar definições já existentes. Aqui também definimos os campos e suas propriedades. E voltando ao nível de entidade, podemos definir a chave primária e o relacionamento entre entidades diferentes. O Uniface também permite a geração de scripts para a criação física de tabelas e relacionamentos. E como o Uniface é uma ferramenta independente de plataforma, você pode escolher qual banco de dados utilizar.
Também é possível criar sinônimos para uma entidade, ou functional subtypes. Essas entidades não existem fisicamente, mas elas permitem a especialização de entidades para uma tarefa específica. Neste caso, temos dois functional subtypes para a entidade artigo, article. O Uniface é um ambiente dirigido por evento, portanto o trigger read de cada um desses functional subtypes foi customizado para ler no banco de dados somente artigos onde a disponibilidade do artigo é verdadeira ou falsa. Como você pode ver, a linguagem do Uniface é extremamente sucinta. O editor de diagramas permite a criação e visualização de diagramas dos modelos de aplicação e a edição de seus objetos. Você pode ter vários diagramas para cada modelo e você pode filtrar quais entidades serão mostradas. Você pode incluir relacionamentos com entidades e functional subtypes existentes em modelos diferentes. E caso seu modelo seja muito grande, você pode utilizar o Overview Box para facilitar a navegação. Nós agora vamos criar um form baseado na entidade de modelo artigo. Nós não usaremos o component template neste momento. Vamos pintar a entidade artigo e selecionar todos os campos existentes. Note que os labels foram definidos como mensagens numa biblioteca central para permitir que este form seja rodado em vários idiomas diferentes. Vamos ajustar a posição dos campos, compilar e rodar o form para ler os dados do banco de dados. Quando os dados forem mostrados, você verá que os labels estão em inglês e o campo preço não mostra o símbolo da libra esterlina. Vamos agora na definição da entidade no nível do modelo e vamos adicionar proccode no trigger format do campo preço. Este código fará com que o símbolo da moeda seja mostrado dependente do idioma utilizado na aplicação. Vamos salvar as modificações, compilar o form e executá-lo novamente. Agora o campo preço mostrará o símbolo da libra esterlina. Agora eu vou modificar o arquivo de configuração do Uniface e mudar o código do idioma de inglês para português. Vou reiniciar o ambiente de desenvolvimento e executar o form novamente sem recompilá-lo. Os labels da aplicação agora serão mostrados em português e o campo preço mostrará o símbolo do real. Outra razão por que o Uniface é produtivo é a capacidade de se criar templates em níveis diferentes. A nível de campo, o template de interface permite a definição do formato de armazenamento físico do campo no banco de dados. O template de sintaxe permite a definição de como o usuário entrará dados no campo. E com o template de layout, você pode definir como o Uniface formatará os dados no campo para visualização. Você pode combinar esses três tipos de templates e criar um único template de campo. Se navegarmos até a entidade endereço, campo telefone, com alguns cliques eu posso atribuir o template de campo fphone ao campo. Isso automaticamente ligará os três tipos de templates ao campo telefone. Indo um pouco mais adiante, o Uniface permite a criação de templates a nível de componentes. Estes podem ser criados para forms, session services, Uniface Server Pages e outros, e eles fazem uso de entidades que são específicas para cada tipo de componente. Essas entidades são chamadas de Component Subtypes. Component Subtypes são criados a nível de modelo. Aqui vamos criar Component Subtypes para todas as entidades marcadas como objetos de negócio dentro do modelo Acme Custom. Se formos até a entidade endereço, podemos ver todos os Component Subtypes que foram criados. Vamos agora dar uma olhada nos templates de componentes que serão usados na aplicação que vamos criar. Este é o Form Template, que usaremos como base para a camada de apresentação. Ele tem duas entidades genéricas, campos, definição de layout e Collections Operations.
Nós vamos também usar o template de Component Session Service como base para a criação da camada de acesso a dados e regras de negócios. Ele tem código para as operações de load and save através de include procs.